Olá turma, tudo bem com vocês? Seguimos aí para esse conteúdo extraordinário sobre a Revolução Russa. É uma aula que eu geralmente me estendo bastante e divido ela para 2 semanas, mas na nossa condição atual a gente vai acabar ficando com ela só no dia de hoje. Talvez futuramente, se eu ver que vai ser cabível, eu volto para essa discussão, tá? Porque tem muito pano aí para debate. Tá? Ela não é tão limitada, não tem muita coisa para ser conversada. É uma discussão interessante, tá? Porque, se vocês lembram, em 17 a Rússia, né, sai da guerra, sai da Primeira Guerra Mundial, por causa de uma revolução que o país estava passando. A gente vai entender essa revolução nessa nossa aula de hoje. Vamos lá. Esse homão aí que vocês estão vendo na foto, Nicolau II, rei da Rússia, né, que era na época, o antecessor dele, Alexandre II, outro grande imperador, o seu pai, por sinal, né, fez grandes mudanças, mas seguimos. Devemos entender que toda revolução ela tem um papel transformador dentro de uma sociedade. Transforma, altera, modifica, faz com que a sociedade ela passe por, como eu já falei, você é até um pouquinho prolixo, passe por uma transformação, tá? Altere sistemas, se reformule, se renove. Nem toda revolução necessariamente ela vai tender para coisas boas, né? Então, nem toda revolução ela vai ser 100% uma coisa magnífica de se acontecer, né? A sociedade russa, né, até 1855, tinha grande parte da sua população morando no campo. 80% da população vivia na zona rural, vivia do trabalho no campo. E outra pequena parcela vivia na cidade. Lembrem que quando a gente para analisar a Rússia, devemos lembrar que estamos falando de um país, de um império aqui no caso, com dimensões continentais. É o maior país em extensão territorial que nós temos até hoje, né? Então, parte dessa população, principalmente nesse período aí, vivia nas áreas mais de campo, tá? Além de que dentro da União Soviética, dentro da Rússia, a União Soviética vai ser um pouquinho depois, por enquanto vamos falar de Rússia, existem diferentes povos, isso é uma coisa até hoje, né? Os povos soviéticos ali, cada qual com suas particulares, muito bem definidas. Em uma comparação até um pouquinho feia, né, de se fazer, é como se pegássemos hoje o Brasil e começássemos a prestar atenção nos estados, Pernambuco, São Paulo, Amazonas, cada qual tem uma particularidade, uma peculiaridade cultural própria. Agora vamos transcorrer isso para a Rússia aí. Isso é uma coisa muito maior. Existem casos até que a língua é diferente, mas isso não vem aí a discussão, tá? É, então, durante muitos anos, a família Romanov ela governou no Império Russo. Para ser mais preciso, desde 1613, então vai aí mais ou menos uns 400 anos de domínio de uma mesma família sobre um território. Isso é muita coisa, é uma das maiores dinastias da história. Ela vai ser interrompida em 1918 com a morte da família Romanov, com o assassinato da família de Nicolau II. Mas até 1917 eles estavam lá no poder. Só quando Nicolau II abdica mesmo, mas passaram muitos e muitos anos essa mesma família dominando o Império Soviético, o Império Russo, tá? É, como eu já falei, a Rússia teve um processo de modernização tardia e isso vai cobrar dela muita coisa, porque se for pararmos para pensar todo o processo de expansão comercial, ou melhor, todo o processo de expansão industrial dos diversos outros países da Europa, estava todo mundo bem à frente. Só quem estava regredindo, ou melhor, só quem estava atrasado nesse processo das grandes potências, claro, né? Eu estou falando mais das grandes potências europeias, era a Rússia. A Rússia estava bem atrás quanto a isso. Então, Alexandre II, o pai do rapaz da foto que vocês viram, ele começou a investir num processo de industrialização. Posteriormente abraçado por Nicolau II e continuado, né, apesar das problemáticas de guerra. Mas para isso se precisava de recurso. Então, em busca de novas visões, muito daquele pessoal que morava no campo passa a ir para as cidades para trabalhar. Daí a gente já gera um problema, que é a estrutura da sociedade, que não estava adaptada para receber essa quantidade de pessoas. Né? E aí vem outra questão também interessante, que dentro dos projetos de expansão havia uma ideia, um projeto também de melhoria de infraestrutura, construção de praça, de ferrovia, tudo isso eram projetos de expansão dentro do Império Russo, dentro das limitações que se via ali dentro
do Império Russo. Para isso também, como eu devo ter comentado já, começou a haver uma cobrança de impostos para que consideravelmente mais alto também, para que houvesse essa aceleração desse processo aí, tá? As pessoas que trabalhavam necessariamente nesses espaços recebiam baixos salários e estavam envoltas em péssimas condições de trabalho, sem um mínimo ali para estar se mantendo. O risco de acidente era uma rotina. A burguesia industrial cada vez mais enriquecia, enquanto a pobreza ela aumentava ainda mais e os problemas eles iam crescendo cada vez mais. Isso dá brecha, isso dá brecha para o desenvolvimento das ideias socialistas dentro da Rússia, porque é muito bonito você dentro de uma condição de trabalho daquela ouvir alguém de repente falar para você que o trabalho vai ser a força que ergue esse país. Então, você que é trabalhador, você que trabalha mesmo, é que sustenta esse país nas costas. Então, você que deveria estar no poder, poder ao o operariado. De uma maneira bem seca aqui, tá? Eu tô floreando a discussão. O argumento é bem variado do que eu tô falando aqui, tá? Mas é uma ideia muito romântica. A ideia de que os operários vão tomar o poder e erguer aí um Estado operário, um Estado para o trabalhador, né? Então, era um argumento que cativava e muitas pessoas começaram a seguir um movimento socialista na Rússia, né? Inicialmente, nós tínhamos o Partido Operário Social Democrata Russo, que fazia uma oposição direta ali ao governo de Nicolau II. Entre outros também, que foram surgindo mais partidos aí com essa vertente socialista no período, além de partidos que simplesmente eram opositores ao governo do czar, né? Lembrando que quando a gente fala de rei dentro da Rússia, estamos falando do czar. C-Z-A-R, né? Aquela bandeirinha de cima ali, a bandeira do partido. Só que o que é que vai acontecer? Os membros do partido eles vão começar a entrar em conflito. Vão começar a discordar mesmo de ideias. Então vai ter uma ruptura do partido. Nós vamos ter a linha ali dos mencheviques e a linha dos bolcheviques. Mencheviques, a minoria. Nós temos Julius Martov, ou Yuli Martov, como algumas pessoas pronunciam em alemão, né? Acreditava que para se construir um Estado soviético, um Estado russo, mais alinhado com as ideias sociais que beneficiasse os trabalhadores, se deveria construir uma aliança entre a burguesia junto com os operários, para que, a partir do momento que os operários chegassem ao poder, as coisas fluíssem. Essa era a ideia dos mencheviques. Enquanto que os bolcheviques, tendo como principal representação a figura de Lenin, Vladimir Lenin, né? Em uma tradução, bolchevique significa maioria, defendia a tomada de poder pela força mesmo. Os operários lá pegassem armas, lutassem através de uma revolução. Era uma linha bem mais ferrenha, bem mais pé dentro, como diria o pessoal do interior, né? Então, enquanto os mencheviques eles tinham uma linha de pensamento mais branda para chegar ao poder, os bolcheviques já tinham uma argumentação bem mais intensa para que isso acontecesse, tá? O que vai agravar todo o contexto, porque parem para pensar, pobreza, condições de trabalho sofríveis, fome, descaso com a população, né? Para terminar de lascar no começo do século XX, a Rússia vai disputar a região da Manchúria com o Japão, né? A Rússia vai levar uma coça mesmo, vai sofrer muito com essa guerra por esse território, com o território japonês. E para terminar de lascar, para conseguir realmente suprir as necessidades, vai aumentar o fluxo de trabalho nas fábricas, vai começar a cobrar mais impostos para poder cobrir os gastos de guerra, além de que para conseguir manter a força ali à frente do conflito, vai acabar convocando cidadãos russos à guerra. Muitas famílias vão ficar arrasadas, porque seus filhos vão estar saindo de casa para combater numa linha de frente ali, junto ao exército soviético, junto ao exército russo. Eu estou confundindo porque o material vai caminhar ali para a formação da União Soviética, então eu acabo sempre falando soviético, tá? Mas se prendam à ideia de Rússia, não se esqueçam. Então os cidadãos russos acabam sendo convocados para lutar nessas frentes. Isso vai acabar resvalando em revoltas populares. Uma revolta pacífica, marcada para um domingo, na frente do palácio de inverno ali, serviria só para mostrar o repúdio ao processo. Nicolau II ele vai mandar o seu exército se armar e atirar contra a população. Várias pessoas vão morrer, tá? Pessoas que estavam desarmadas. E esse momento ficou
guardado na história como chamado Domingo Sangrento, guarda a quantidade de mortos aí. Por favor, não confunda com a música do U2, né? Sunday Bloody Sunday, não sei cantar aquela danada. Não confundam que ali já é outra coisa, já é outro momento histórico. Aqui a gente já está falando sobre outro acontecimento. A partir daí, nós vamos ter uma comoção e a formação dos soviéticos, que eram conselhos formados por operários, soldados, outros grupos sociais ali, buscando uma representatividade política muito maior. Né? Essa ação ela vai acabar acabando com a imagem de Nicolau II, que vai passar a ser visto por grande parcela da população como um cara odiável mesmo. Né? Tentando construir, melhorar um pouquinho o seu prestígio, o czar Nicolau II, ele vai criar a Duma. A Duma ela funcionava como, vou usar um exemplo aqui bem simples, né? Mas funcionava como um parlamento. E nesse parlamento nós tínhamos representações socialistas, nós tínhamos representações operárias, enfim, era um espaço onde o governo ele tinha representantes diferentes para outros setores. Então, não era mais uma coisa solta. Aqui nós tínhamos já uma imagem consolidada e uma participação mais ampla, mesmo que ficasse no papel em alguns momentos. Né? E aí vem a cereja do bolo, o que vai começar o início do fim, assim por dizer mesmo, da queda do Império Russo. O prestígio de Nicolau II não melhorou com a criação da Duma. Nicolau II continuava sendo visto com maus olhos e para terminar de afundar ele decide entrar na guerra ali em 1914 do lado dos aliados ali, né? E acabando ainda mais com a situação que já estava feia, porque a União Soviética, a Rússia, ela não tinha ainda se recuperado dos gastos com a Guerra da Manchúria. Então muita coisa ainda estava sendo feita para reestruturar o território. Aí ele pega e entra em uma guerra de cara, assim. O exército russo era grande, era numeroso, mas era extremamente despreparado, porque era formado não por uma classe de militares, em sua grande maioria. Né? O que nós tínhamos ali eram camponeses que estavam exercendo função militar, ou operários das fábricas exercendo essa função militarizada. Daí nós já temos um problema. A pobreza e a fome aumentou por causa dos gastos de guerra, por causa dos problemas enfrentados, e o número de revoltas populares aumentou de uma forma enorme. Inclusive, muitas das revoltas militares, ou muitas revoltas populares que aconteciam dentro da Rússia, eram apoiadas por militares. O pessoal invadia loja, quebrava órgãos públicos, por aí se segue. Né? Nicolau II, sem conseguir conter, ele abdica do poder em março de 1917. E aí nós vamos ter a consolidação de um governo provisório. Nicolau II sai, nós vamos ter a formação de um governo provisório. O governo provisório ele vai até fazer algumas melhorias, como regular uma jornada de trabalho de 8 horas, promover a formação de sindicatos, essas coisas. Só que ele não tira a Rússia da guerra. A Rússia continua, ela se manteve lá. Até que Lenin e Trotsky, líder dos bolcheviques, em outubro de 1917, insatisfeitos com o governo, vão lá e chamam os sovietes, chamam o militar, chamam o trabalhador, um bocado de gente que era a favor das ideias e tomam o poder. A partir dessa tomada de poder, ali, com a ajuda dos bolcheviques, nós vamos ter mudanças muito drásticas dentro do Estado soviético, dentro do Estado russo. Primeiro ponto, nós vamos ter uma estatização muito grande, então órgãos que antes eram privados passam a ser de bem do Estado, fábricas e outras coisas. A Rússia, a partir de agora, muitas terras que antes eram da burguesia vão ser tomadas e distribuídas entre a população, e tantas outras coisas que vão estar acontecendo logo de início. A Rússia sai da guerra e assina o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Né? Nesse ponto a Rússia perde muito, porque ela vai acabar tendo que ceder alguns territórios para a Alemanha e tantas outras coisas. Então a perca é grande, além de indenização e multa, coisa que para ela não deveria ter gasto, né, no momento histórico que eles estavam passando. E aí, para tentar puxar outros países, outros territórios para o movimento socialista, vai ser criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Russo ali não tem mais. Agora nós temos esse novo Estado surgindo aí, né? Esse novo país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que encabeçada por esse movimento bolchevique. Não mais Rússia, agora a URSS aí.
para tentar puxar mais povos soviéticos para o movimento, tá? No ano seguinte, em 1918, né, a família de Nicolau II vai ser perseguida e morta, né? E nós temos que ter início a uma guerra civil muito forte na União Soviética, que vai durar de 1918 a 1920. Inicialmente nós vamos ter a formação de um exército branco, vai ter esse nome aí por causa do uniforme deles e tudo mais, formado por opositores do socialismo. Então, até países estrangeiros como o Japão, vou citar ele como exemplo, vão apoiar esse movimento contrário aí. Contrário, esse movimento contra o socialismo, tá? Nós vamos estar tendo, além disso, opositores dentro da própria Rússia. E para tentar se defender, mesmo na situação séria que estava, Trotsky, que era um grande estrategista, vai estar formando o Exército Vermelho, formado por trabalhadores, membros da Guarda Real e tantas outras pessoas que vão se aliando ao movimento. Nesse período, nós vamos ter o chamado comunismo de guerra, aí, com a produção intensa nas fábricas, os trabalhadores todos direcionados para o combate. Vai ser uma guerra ferrenha aí, mas no final o Exército Vermelho acaba vencendo esse conflito. E a partir daí, para tentar reestruturar a União Soviética, agora recém-nascida União Soviética, é necessário uma reestruturação econômica. Então, a NEP, a nova política econômica que vai ser mantida ali na União Soviética durante algumas fases, era uma coisa que deveria ter um tempo determinado para acontecer. Ela funcionaria em ciclos, né? E a ideia era regressar um pouquinho ali no capitalismo, com um comércio interno, investimento de recurso estrangeiro, privatizar algumas partes de cobrança de impostos, para que o Estado ele se reestruturasse e depois voltasse novamente às suas bases ali do socialismo. Então isso é uma característica interessante do período, tá? E aí a gente chega a outra parte, depois que a Revolução estava consolidada. Em 1924 Lenin morre e Stalin e Trotsky eles vão começar a disputar o poder, né, como vocês podem ver. Trotsky ele defendia a ideia de revolução permanente, que se tentasse levar as ideias socialistas para outros países, para fortalecer o movimento, porque ele acreditava que a União Soviética não ia se manter ali sozinha, ou se manter no socialismo sozinha. Não dava para pensar nisso. Já Stalin, né, que por sinal era o cara que estava no poder na época mesmo, conseguiu, ou melhor, que detinha mais influência dentro do partido, acreditava que se primeiramente devia se consolidar cada vez mais o socialismo soviético. Né? Ele devia se fortalecer, se manter, para depois pensar numa expansão. Essas eram as ideias. Como eu falei, Stalin era o cara que detinha poder dentro do partido. Então ele vai expulsar Trotsky, tudo indica que ele morre no México, anos depois. Né? E ele vai passar a governar de maneira absoluta e autoritária. O governo de Stalin vai ser muito conhecido por censurar várias figuras públicas aí. O governo de Stalin vai ser conhecido por sua maneira de se manter no poder. Acredito que a imagem não dê para ver muito bem, esse quadradinho aí que está logo embaixo, o quadro sobre a morte de Lenin. Mas nós temos aí uma imagem e vejam, Trotsky logo à frente de Lenin, aí na imagem de baixo, Trotsky não está mais. Isso é uma peculiaridade, e outro homem também não está mais. Isso é uma peculiaridade aí do governo de Stalin, que ele tinha o costume de apagar os seus opositores das fotos aí. Isso é bem visto num livro de George Orwell chamado 1984. Quem nunca leu, leia. O grande irmão ele tem esse hábito também de apagar seus opositores políticos. Né? E uma característica importante que eu acabei não citando. Né? Na União Soviética nós tínhamos a peculiaridade de um governo dentro de um sistema de partido único. Bem comum aí. Que vai se perpetuar até o fim da União Soviética, anos depois. Se eu não estiver enganado, na data é 1991. Né? Mas enfim, se segue, tá? E aí tem uma atividade para vocês, 69 a 73, né? Façam a leitura, para depois responder a página 76, questões 7, 8 e 9, tá? Obrigado, pessoal. Respondam também o questionário online, tentem manter as aulas certinhas, qualquer coisa entre em contato aí. Valeu!